que vem. Está no ar mais um podcast Curadas, o nosso encontro semanal toda sexta-feira aqui no canal Podcast Curadas. E hoje nós temos mais uma convidada muito especial que veio compartilhar um pouco da sua trajetória, do seu testemunho. É uma convidada requisitadíssima que nós temos o privilégio de receber, né, Lília? Muito importante esse momento para você, mulher, que está aí nos seguindo, aguardando o lançamento desse episódio tão esperado. E hoje, com essa riquíssima, ilustre figura conosco, Sônia Mazeto. Bem-vinda, viu? Obrigada, é uma alegria imensa poder estar aqui compartilhando com duas mulheres realmente preciosas. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Eu tenho certeza que esse período vai ser assim importantíssimo para você pegar algumas dicas de como ser mulher, o que é o ser mulher e por que você é mulher e o que fazer com a mulher que é você, tá? E nós vamos começar assim. Nós queremos te conhecer melhor, saber quem é essa mulher, Sônia Mazeto, que traz assim uma luz, que muda a atmosfera. Fala alguma coisa para nós, o que você trouxe para hoje à tarde e o que Deus tem gerado no seu coração quando você tem esses convites para falar sobre mulheres, como as Amélias e outros projetos que você tem. Eu sei que você tem poder nas palavras, na comunicação e tem sido levantada para isso. Falar de nós mesmas é uma tarefa, né? Então, eu falo que a Sônia Mazeto, ou a Sônia Fonseca Mazeto, né, que é o nome do meu pai, ela se torna a cada dia. Eu penso que as pessoas, cada dia nós nos tornamos. E se você me perguntasse se há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás eu tinha assim, eu vou ser isso, ou eu vou fazer isso, não foi assim. Eu creio que o Senhor, ele sabe das nossas capacidades mais do que nós mesmas, né? O que eu digo sempre é que nós não podemos perder as oportunidades que Ele nos apresenta. Uau. Que às vezes vem em forma de evento, às vezes vem em forma de pessoas, né? Às vezes vem em forma de algo que você pensa que é negativo, mas veio para trazer um olhar para um outro lado. Então, a Sônia Mazeto, ela é uma construção de muitas Sônias, né, dentro desta mulher, porque é a Sônia que foi menina, que viveu dificuldades financeiras quando era criança, adolescente, que teve que aprender a lidar com situações de violência familiar, irmãos com questões com drogas. Então, eu tive que lidar com tudo isso quando eu era mais menina, pré-adolescente, mas eu me lembro que era muito jovem quando eu determinei que não era isto que eu queria para mim. E quando você quando você determina isso no seu coração, Deus, Ele provê as maneiras que você vai fazer. Você nem sabe como você vai fazer, né? Porque se pensar, eu penso na minha vida hoje, porque hoje eu me sinto uma mulher, como eu digo, expandida, eu uso essa palavra, expandida, né? E muito livre, no sentido de que eu não faço só o que eu gosto, porque Gandhi fala, né, que quem faz só o que gosta é escravo do prazer. Então, nós, para sermos livres, nós fazemos o que gostamos e o que é necessário ser feito. Porque você não olha só para a sua necessidade, você tem que olhar para a necessidade do que está ao seu redor. E aí entra contexto familiar e tudo mais. Então, hoje eu sou essa pessoa. Eu determino, eu executo, eu faço coisas que nem sempre me agradam, mas que se é necessário para o contexto. E eu falei esses dias com o Elias Neto numa entrevista, eu falei para ele, Elias, eu sou uma apaixonada pela vida. Uma apaixonada pela vida. Então, enquanto terapeuta hoje, eu não assimilo quando os meus pacientes chegam lá e falam assim, porque eu tive muitos problemas, porque minha mãe foi, porque meu pai foi. Já foi. A epigenética nos trouxe a informação de que você pode mudar o seu processo no momento que você desejar, através do que você pensa, do que você fala e do que você faz. Então, a cura,
está nas suas mãos, não está nas mãos de ninguém, né? E Então, o passado não nos define o nosso futuro, né? de forma alguma. Somos nós mesmos que escolhemos. Isso. Então, às vezes, quando as pessoas me olham e falam assim, nossa, Sônia, você mudou tanto, ainda bem. Porque se eu não tivesse mudado, não teria feito Não faz evolução. sentido, né? Teria Nós somos evolução, seres em constante evolução, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É alguma técnica conversar com o olhar? É uma técnica. E você tá aplicando essa técnica em mim? Porque a gente tá aqui vidrada em você. É mais é a comunicação que eu chamo de, que eu trabalho no meu curso, LOVE. Linguagem, olhos, voz e expressão e escuta. Porque nós nos conhecemos numa palestra de hipnose. É verdade. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu já estou na técnica. Que legal. Foi. Através da doutora Iná, né, que eu Isso, fui lá. uma querida, uma professora, Maravilhosa. né? E o que você acha hoje, Sônia? Como que você considera, você como uma comunicadora, né, e dá curso de oratórias, qual o papel da comunicação persuasiva, inteligente na vida de uma mulher? Como conseguir aquilo que queremos e almejamos e evitar também alguns conflitos através de uma boa comunicação? Isso. O primeiro conceito que as mulheres, já que nós estamos falando de mulheres, elas precisam compreender é que o centro da nossa comunicação é o outro e não nós mesmas. A escuta, então. O centro da nossa comunicação é o outro, porque comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende com o que eu falo. A compreensão. Isso. Então, se a mulher, dentro da sua conduta, eu falo porque eu trabalho com comunicação estratégica para empreendedoras, por exemplo. Às vezes, a forma como ela está comunicando, eu digo que hoje, eu, você, nós aqui, as mulheres, elas são o resultado daquilo que elas comunicam. Nós somos o resultado da nossa comunicação durante a nossa vida. Sim. Comunicação de pares, que é na horizontal, e comunicação na vertical, que é com o nosso ser superior, nosso Deus. Amém. Nós comunicamos para Ele o nosso estilo de vida e comunicamos para os nossos pares. Então, muitas vezes as mulheres, eu digo para você que é muito frequente, como eu trabalho nessa área, eu sou muito observadora. Esses dias até eu estava ouvindo uma discussão de um casal lá próximo da minha casa. As mulheres, elas precisam ser mais estrategistas na hora de se comunicar, principalmente nos conflitos. Margaret Thatcher, que era considerada, né, a ministra, considerada mão de ferro, que é uma das mulheres mais famosas no contexto do governo britânico, né? O que ela disse? Ela disse, as mulheres não precisam tirar o sutiã para mostrar o seu poder, elas só precisam usar o que elas têm aqui na cabeça. Amém. Uau. E Deus que nos deu muitas armas que às vezes a gente se perde. Uma vez eu dei uma palestra em Brasília para 5.000 vereadores do Brasil todo. E mulheres ali, vereadoras também. Como é que você comunica? A mulher, ela já tem elementos muito preciosos no seu processo de comunicar. Mas o que ela faz hoje com esse avanço de as mulheres têm que conquistar espaço e tal? Nós precisamos ter um pouco de cautela sobre essa leitura. Porque eu disse para elas naquele evento de vereadores e vereadoras, vocês, mulheres, precisam trabalhar a vereança como mulheres. Porque a visão que a mulher tem, o homem não tem. A percepção que as mulheres têm, os homens não têm. Então, por que você vai para a vereança e fica se equiparando e querendo trabalhar igual os homens? Exatamente. Você joga fora, você se isenta de usar aquilo que você tem de mais precioso, que é os seus elementos. A feminilidade. Você não, as pessoas confundem o ser feminino com a força. Exato. Não, a mulher, aquela mulher é aquela que, a mulher forte é aquela que roda baiana, não, eu falo que a mulher que faz isso, ela tem um mapa neural pobre, porque mulheres que têm um mapa neural rico, elas jamais deixarão a sua nobreza para descer num nível de rodar baiana. Olha aí.
Fantástico. né? É sobre isso. É. E assim, o importante é nós mulheres entenderem, e eu entendi isso ao longo da minha caminhada, eu também tive dificuldades. No casamento, nas relações profissionais, nas relações pessoais. O que nós precisamos entender? Se o centro da comunicação é o outro, então, se eu não estou tendo o resultado que eu quero, eu preciso rever como eu estou comunicando o que eu quero. Não é dizer, o outro não entendeu nada. Porque parece que ele não entende, eu vou ter que escrever. Desenhar. Para isso, é necessário que nós, mulheres, entendamos que nós temos elementos preciosos que precisam ser usados, mas nós precisamos entender que existem, se nós estamos falando de ser mãe, de ser esposa, né? Existem maridos e filhos que, segundo a neurolinguística, a programação neurolinguística, nós temos visuais, auditivos e sinestésicos. E cada um deles tem uma forma de aprender diferente. Eles têm uma forma de sentir diferente. Então, quando a comunicação e os elementos que eu uso para um auditivo não será mesmo para um sinestésico, não será mesmo para um visual. Então, o importante é conhecer o perfil do... É isso. São técnicas, e a primeira, né? conhecer o seu ouvinte. perfil. Porque eu comunico com o perfil que eu já nasci e desenvolvi com ele. Todos nós temos os 3, né? As pessoas questionam, eu falo, não, todos nós temos. Todos Mas um é predominante. Isso, é que nem o dedinho, o do meio. Tem um que você nasceu com predominância. Então, quando você começa a se comunicar na sua vida, quando a gente vai crescendo, nós vamos usar aquilo que é predominante em nós. Nós estamos no processo de aquisição de conhecimento. Então, você começa a comunicar. E aí, você tem aquela história que a gente ouve assim. Mas eu parece que eu conheço ela há tanto tempo. Parece que a gente já se conhecia. Sim. Pode ter certeza que a predominância de linguagem é a mesma. Entende? Que legal. E aquele que às vezes você fala assim, mas como é difícil. Nossa, mas eu já falei. É porque ele tem uma predominância de linguagem diferente da sua. Sim. E aí, se você quer crescer, quem tem que aprender a viver com essas 3 linguagens é você. Você tem que aprender a comunicar para essas 3 linguagens. Ai, Jesus. E como é difícil, né, lidar com pessoas. Eu acho que agora eu consegui entender um pouco. Porque dos conflitos, dos confrontos. Dos conflitos entre marido e mulher. Muito. Porque se você é uma visual detalhista, casa com um auditivo que é diretivo, cirúrgico, econômico. Nas palavras. Que eu acho que a maioria dos homens são. Homens, casa invertido. Homens que são visuais, ele viaja, vai para os Alpes suíços, quando chega em casa, você pergunta como foi, ele vai dizer, foi ótimo. Ponto. Acabou. Resumiu. Entende? Uhum. Então, começa a haver conflito? Começa, porque a mulher começa a achar que, ele não liga pra mim, ele não fala que meu cabelo tá bonito, ele lá. E eu falo, não é porque ele não se importa. Ele tem a forma de amar dele. O auditivo, ele ama mais cuidando, se preocupando com aquilo que você necessita, sabe? Ele é prestativo para essas coisas, mas ele é mais silencioso. Eu falo que ele é econômico nas expressões, mas não deixa de amar. Cada um tem a sua forma de amar. A sua linguagem do amor, né? Exato. E às vezes nós mulheres queremos que o nosso parceiro seja exatamente igual a nós. Desejamos isso. E aí eu digo que não há crescimento na igualdade. Não. Porque a harmonia mora nas diferenças e não na igualdade. Olha só, tá vendo? Repete, não há crescimento na igualdade. Porque a harmonia mora nas diferenças, viu? Por isso que nós somos assimétricas, amiga. Todo mundo é. A gente, todos nós somos. Pra ter harmonia, né? Deus nos fez únicos, justamente pra gente lidar com as diferenças uns dos outros e aprender com elas. Isso. Tá aí o tanto que Deus é perfeito. Eu tenho uma palestra chamada Harmonia das Diferenças, porque nós precisamos entender isso. Quanto mais difícil for a situação, quanto mais diferente, mais eu vou crescer. Mais aprendizado. Então, quando fala assim, eu preciso encontrar... Eu dei uma palestra esses dias, uma conversa, um programa, falando sobre a alma gêmea. O dia que você encontrar a sua alma gêmea, você morreu.
Meu Porque Deus. Jesus. já pensou se todo mundo gostasse da mesma coisa? Se todo mundo gostasse da mesma cor? Se todo Aí se você fica enquanto sua alma gêmea, o que é Sim. alma gêmea? Ah, ele gosta do que eu gosto, ele faz o que eu faço. Onde que vai haver crescimento nesse processo? Não Não vai tem ter. crescimento. Não tem. O crescimento se dá quando nós, em meio às dificuldades, nós nos mantemos serenas e aplicamos estratégias, porque quem cresce é você. Se o outro não crescer, Eu quem cresce é preciso, você. meu Deus. E aí, temos algum curso para estratégias? Como que é isso? Existem. É o que a gente chama de comunicação de um modo geral, comunicação para a vida. Por que você não comunica só vendendo seu produto? Você comunica com seu filho, você comunica com seu marido, você comunica com sua mãe, você comunica com seus pares, né? Então, às vezes, nós só não estamos evoluindo mais ou expandindo mais porque tem alguns elementos na comunicação Que foram e interrompidos. que são necessários estar presente. Uau. Uhum. Olha aí. Sônia, o que move o seu coração? Eu falo que este mundo ele já está ficando difícil para mim. Porque eu acredito que nós estamos aqui para nos preparar por um mundo muito melhor. Sim, com certeza. Não é? Aliás, o Salvador disse: meu reino não é deste mundo, né? Então eu falo que o meu maior desafio é viver todas essas dificuldades, mas passar por elas de uma maneira serena. Sim. Se você me perguntar assim, Sônia, e se você fosse se despedir dessa terra amanhã? Estaria tudo bem, porque está tudo no lugar que deve estar. Você vive seu propósito, então. Sim. E o meu propósito, assim, antes, o que a Sônia, o que ela pretende? Ela não pretende, ela espera caminhando. Então, no caminho, porque todas as coisas que eu sou hoje, que eu faço hoje, que eu me dedico hoje, foram construídas com pessoas que me trouxeram conhecimento, com mulheres que foram significativas na minha vida, mas o importante é não parar, porque eu digo que movimento gera movimento. Então, qual é o movimento que você está fazendo na sua vida? Você sempre fala isso, né, amiga? É. E assim, ó, qual é a sua fonte? Onde você busca? Eu estudo livros sagrados há 40 anos. Então, quando as pessoas falam hoje sobre inteligências, eu falo que tem duas inteligências que movem a nossa vida. A inteligência emocional, que é saber trabalhar as emoções desse nosso tabernáculo carnal, né? E a inteligência espiritual, que é do porquê eu faço isso. Porque as pessoas no mundo, isso foi uma pesquisa feita, elas sabem o que elas fazem, elas dizem o que elas fazem, mas nem sempre elas conseguem responder por que elas fazem. Uau. Porque, o que você faz? Eu faço isso. Legal. Por que você faz isso? Né? Aí entra, por que você faz? É o sentido da vida. A ética da vida é você fazer alguma coisa. E se você responder as 3 perguntas, que eu acho que essas perguntas nos lapidam na ética da vida, eu posso fazer? Eu sei fazer? Eu quero fazer? Porque nem tudo, como diz Cortella, né? Nem na ética da vida, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Então, se nós colocarmos tudo que a gente precisa decidir na nossa vida, mas como que eu vou saber se eu vou tomar a atitude certa? Coloque as 3 perguntas. Nessa situação, eu devo? Eu posso? Posso, muitas vezes eu posso. Eu quero. Eu quero, mas eu devo? Aí a hora que eu vejo que aquela atitude, o que ela vai provocar, eu falo, não, eu não devo. É isso. A comunicação é tudo, né? É tudo. E dela, através dela, nós abrimos portas e fechamos portas. Fechamos portas, perdemos pessoas e relacionamentos. Então, eu falo com muita segurança hoje, nos meus 62 anos de idade, que o maior problema da humanidade chama-se comunicação. Porque
Pais têm dificuldade de se comunicar com os filhos que estão numa geração diferente. Esposas e companheiros estão com dificuldade de comunicação, porque um acha que, o outro acha que. O mundo entre si, você vai nos lugares, num posto de combustível, eu fico observando as pessoas em todos os lugares que eu vou, os garçons, nos restaurantes, o frentista, e aí às vezes, se você fala, não, eu vou sair de casa hoje, vou fazer uma comunicação nutritiva, eu vou expandir o mapa neural, porque tem duas coisas que são base, né, nesse processo de comunicação, mapa neural rico e potência de energia. Esses dois elementos. A sua energia é forte. Mas sua presença de espírito é forte. Porque desde a hora que você entrou, se estabeleceu. Mas se você me perguntar, Sônia, você sempre foi assim? Você nasceu assim? Você Não. desenvolveu isso. Isso. Todas essas habilidades, elas são adquiridas. Todas nós temos. Precisamos desenvolver. Potencial para desenvolver. Todos nós temos é aquela história assim, todos temos os elementos, só não sabemos como conectar. Como aplicar. É igual a comunicação. Conectar. Eu falo que comunicação não é dom. É técnica, é prática. Então, assim, todos nós temos habilidades e potencial para nos tornarmos um bom comunicador. Sim. E como que você se torna um bom comunicador? Com a prática? Com a prática. Com a prática e assim você traz, eu falo que a sua energia, eu trabalho muito e estudo muito esse campo da física quântica, né? A sua energia, ela precisa chegar primeiro que você. E a sua chegou. Ela chega primeiro que você. Forte. Eu pesquisei 11 anos para desenvolver uma técnica que hoje eu consigo ensinar em 1 hora. Mas foram 11 anos de erros estudos, e acertos, de tentativas, de linhas, né, de pensamentos, de teorias, né? Passei por vários autores, mas hoje eu ensino isso de pé nas costas, no Brasil, fora do Brasil, e não preciso, porque às vezes as pessoas pensam que assim, estar no salto você estar num salto 15. E eu falo que estar no salto energético, você pode estar de rasteirinha, mas você vai estar com uma energia mais potencializada. E aí isso que é a presença. Isso é a presença. É a presença. E isso é para você se achar, para eu achar que eu sou melhor que os outros? Não. Isso é para você, lá dentro de você, na sua intimidade, você saber quem você é, a força que você tem, porque daí ninguém vai tirar isso de você e fazer você se sentir menos do que você é. Então, por isso que eu falo que essa comunicação de poder, ela tem que ser de dentro para fora, e não simplesmente saber pegar microfone. Para mim, isso aí é só cerejinha, né? Firula. Mas você precisa... Very good, muito bom. É um autodomínio, eu penso. Então, nossas mulheres, elas são co-criadoras com Deus. Nós somos coparticipantes do plano de Deus para trazer os filhos dele aqui nesta terra. Sim. E eu fico muito entristecida de ver que muitas delas não sabem o poder que elas têm. Meu Deus. É isso. E às vezes elas não sabem o poder que elas têm, porque o poder não é só chegar e falar assim, vem cá, eu vou te ajudar, não, eu vou te puxar. Não, eu vou mostrar para você quem você é, porque você vai usar os seus recursos, não os meus. Eu tenho um diafragma, você também tem. Eu tenho musculatura retos abdominais, você também tem. Você só não está sabendo como usar. A hora que você souber como usar, uau, você voa. Exatamente. Meu Deus. Sônia, vamos falar um pouquinho sobre o projeto Amélia? As Amélias de hoje nasceu... eu vou estudando alguns temas ao longo da minha caminhada e daí vou fazendo disso algumas palestras. Certo. E a Amélia de hoje, as Amélias de hoje, ela nasceu como? Eu não sei se vocês são daqui e conheceram uma professora da UFMT, que todo mundo que passou por lá conheceu, que chamava Patatas. Ela era a professora mais antiga de português e redação. Um dia eu estudava na UFMT, na época nutrição, e aí nós estávamos na aula dela,
ela era uma mulher muito sábia, e ela falou assim para mim, ela falou assim para a galera, vamos escrever uma redação sobre a Amélia. Sinceramente, quando você ouve falar da Amélia, você ouve falar alguma coisa boa dela, como referência boa? Sobre a Amélia? Ou você só ouve falar, não, a Amélia é aquela que a barriga fica no fogão, que não sei... Não é isso que a Esfria gente no ouve da tanque. Amélia. É. A gente ouve da Amélia como se você abrisse mão do seu crescimento e se tornasse uma Dona de funcionária casa. doméstica. Isso, uma exato. funcionária doméstica. Essa é a visão da palavra Amélia. Amélia. E aí, quando ela pediu para a gente fazer a redação, eu já entendi. Ah, falem da Amélia. Ela queria surrar a Amélia, né? Mas eu sempre tive um pensamento diferente. Eu falo que a minha grandeza, ela não se resume onde eu estou. Eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar dentro da minha casa. E eu vou continuar sendo quem eu sou. Meu Deus. E aí, quando ela pediu, eu fui a única redação que falou bem da Amélia. E aí ela falou assim para mim, quando ela leu, né? Ela leu, quando ela foi entregar essas redações, ela fez questão De saber quem era a dona daquela. De falar assim, Sônia, eu me lembro que na época eu estava grávida ainda. Estava grávida do meu segundo filho. Você tem quantos filhos? 5. 5? Ui, Meu que Deus. legal. É uma mulher que estuda muito, teve muitos filhos. Sim. 2 meninas? Muito. 2 meninas, a primeira e a última, e 3 meninos no meio. E algum seguiu você? A sua trajetória? Profissionalmente? Meus filhos, se você conhecê-los, você vai ver que eles têm esse perfil de autenticidade, de valor, de coragem, sabe? Minha primeira filha é fonoaudióloga, musicoterapeuta e especialista em audição. A minha última filha, a caçula, ela é psicóloga, aromaterapeuta, que trabalha também nessa área das emoções, né? E eu tenho um especialista em marketing, que mora em São Paulo, e o outro é engenheiro eletricista, e o outro mora com Deus, que ele foi aos 8 anos, né? O Iron. Então, esses são os meus filhos. Ô, Sônia, então você tem uma trajetória que te resume hoje, né, nessa mulher forte, guerreira, autêntica, presente. Isso que você está falando da Amélia. Então, quando eu fiz e ela questionou, eu falei para ela, mas professora, por que você acha que a Amélia, ser Amélia é ser ruim? Isso é uma visão sua. E eu estava grávida, imagina, eu era novinha, e aí ela falou assim para mim, então tá bom, já entendi, já tô vendo, você vai ser daquela que vai esquentar o umbigo no fogão e esfriar no tanque. Meu Deus. Aí eu falei para ela, não é esse o meu objetivo, né? O fato de eu ter filhos, porque ela não tinha filhos, não significa que eu estou dizendo que eu não vou ter um crescimento pessoal. Tudo bem, ela fez isso e tal, o tempo passou, né? E eu encontrei a Patatas muitos anos depois, ela já estava uma senhora, ela já era, né, na minha época, num lançamento de um livro na Academia Mato Grossense de Letras. Era uma amiga, né, que ela dela e era minha também, em comum, e a gente se encontrou. Na mesa, nós fomos para fazer uma apresentação, porque todos os meus filhos cantam. Então, nós temos um grupo em casa chamado Grupo Vozes. E aí, nós fomos convidados, a minha amiga convidou, falou, Sônia, faz pra gente uma apresentação, canta umas 3 peças, vai ser ótimo, né? A gente canta em vozes, né? Falei para ela, bora. Aí convidei os filhos, né? Vamos lá, vamos fazer essa apresentação para ela. E aí, então, eu estava na mesa, meus filhos, e ela? Eu... E ela sentada numa outra mesa. A Patata vendo a Amélia com os filhos. Na outra mesa. Queria ver isso. E aí, eu sempre fui, assim, gosto de ser autêntica, né? Sim. E aí, eu vi ela de longe, eu falei, eu vou lá, na mesa dela. Aí fui lá, abracei ela, falei, oi, teacher, né? E ela falou para mim, Sônia, meu Deus, o que você tá fazendo da vida? Porque ela viu a mesa cheia de filhos. Aí eu falei para ela, nossa, professora, fazendo muita coisa.
me formei assim, assim, hoje eu faço isso, eu já estava trabalhando com oratória, ela até pediu um material meu para ela dar uma olhada e Uau. tal. Aí ela disse para mim: Sônia, você realmente, você continua sendo Amélia? Eu falei, continuo. Meu Deus, Continua ela se sendo Amélia. lembrou. Lembrou. Porque é difícil o professor lembrar do aluno, né? Aham. Você continua Mas você sendo marcou. Amélia. Eu falei Amélia e profissional, Amélia e mãe, Amélia. E hoje eu fazia muitos cursos, gostava muito de conhecimento. Então, é isso. Ela optou em não ser Amélia. É o plano original. Ela optou em não ser Amélia. Então, nessa palestra As Amélias de hoje, eu trago: não deixe a preciosidade, nem um sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Amém. Você fala Amélia isso, né? É isso, amiga. trabalha aqui. É o plano original. Então, nós precisamos trazer a Amélia para cá. Porque eu vou te falar, nós fizemos uma estatística num projeto que a gente fazia de drogas em relação às mulheres, o número de consumo de álcool Meu Deus. entre as mulheres, depois que elas começaram com essa atuação de eu vou trabalhar também igual o homem e tal, dobrou. Porque assim, porque se o homem pode sair beber, por que que eu não posso sair beber? Uhum. E aí, o prejuízo, quem paga É a família. é Porque o o seu lar. sustento É o seu da lar. casa, né? Não o sustento em relação a alimentos, mas o pilar, a estrutura. Eu falo que o homem, ele é a viga. E a mulher é o prego que segura todas as outras tábuas que estão ligadas a essa viga. Uau! Né? Então, o que é a viga sem as tábuas? Nada. Porque né? essa a história, né? A viga está aqui no meio. Aí todas as outras que seguram estão ligadas todo nela. o telhado, que segura tudo, está ligado em uma. Sim. Então, se as mulheres tivessem essa consciência, Meu aí Deus. A gente pergunta, trabalhar e correr lá fora e mostrar que é empoderada. Para mim, uma mulher empoderada não é aquela que desfila, não. Para mim, mulher empoderada é aquela que toma a decisão correta sem medo de ser boicotada, ou, não, mas se eu fizer isso, mas se você não faz isso, e daí? Você vai seguir o fluxo da coisa? Então, precisa ter muita coragem para isso, sabe? De dizer, olha, é um direito seu, porém, esse movimento eu não gostaria de estar. Sim. E essa coragem a gente vai adquirindo ao longo da vida. Quando falam para você, não, você tem que fazer assim. Eu não tenho que nada. Eu vou fazer as 3 perguntas. Posso, devo, quero. Isso. Não vou esquecer mais. Posso, devo, quero. Meu Deus, é isso. E aí, então, surgiu o Projeto Amélias diante disso. Que hoje eu dou essas palestras mostrando que nós precisamos manter o que é importante, que é a família. Preservar. Porque muitos homens, às vezes, saem da relação, mas se a mulher está ali, essa família continua na sua constituição. Mas quando a mulher sai, aí a coisa desanda. Eu falo que quando o homem não está bem, as coisas até andam no lar, mas quando a mulher não está bem, tudo desanda. Tudo desanda. Agora, eu gostaria, Sônia, que você deixasse uma reflexão para quem está nos acompanhando acerca das mulheres. Na sua opinião, o que hoje está faltando e o que está sobrando nas mulheres? Existe uma fala que diz que as palavras pertencem ao tempo e o silêncio à eternidade. Às vezes é melhor silenciar. Então, o silêncio, ele é a maior arma que uma pessoa pode ter. Porque quando você silencia, o outro não sabe o que você está pensando ou o que você está sentindo. Você silencia. Ele não pode dizer que você ficou zangado, nem que você concordou, nem que você discordou. Você simplesmente silencia. Existem 3 elementos que nós mulheres precisamos levar na nossa vida para os enfrentamentos. Entender que toda situação difícil que nós estivermos passando, nós precisamos ter perseverança.
que é perseverar naquilo que você acredita que você está fazendo. Você precisa silenciar para não criar tumulto e não aumentar o problema. Rubem Alves, né, o escritor, ele disse que toda guerra nasce da fala e toda paz está no silêncio. Então nós mulheres temos uma dificuldade de silenciar, sabe? É da nossa natureza, reclamar e falar e falar e falar e falar e falar. Quando você Mulher é mais faladeira, né? É. E eu recomendo até o jejum das palavras, porque quando nós fazemos jejum, existem técnicas em alguns lugares de autopercepção e autoconhecimento, que você começa com jejum do silêncio, depois jejum abstendo-se de alimento para dominação do corpo e tudo mais. Domínio próprio. E a terceiro elemento que ele fala é tempo. Porque o tempo, ele é senhor de todas as coisas. Se nós estudarmos a história da humanidade e as mulheres inseridas nessa história, nós vamos ver que tanto o nosso Criador, o nosso Deus, ele age no tempo que é para ser, e não quando as pessoas querem. Às vezes a gente eu estudo esses registros há 40 anos. Eu sou uma estudiosa dessa linha. A gente via atitudes aqui, coisas acontecendo aqui, e você consegue ver o reflexo disso lá na frente. Então, Deus não gosta de tumulto e de falação. Não gosta. Ele gosta de um espírito contrito e um coração quebrantado. O Espírito Santo, ele habita no silêncio, né? Exatamente. Ele não habita no barulho. Não. E as revelações pessoais, os conhecimentos, eles são feitos no silêncio. Então você resumiria então que o que sobra nas mulheres hoje são palavras e o que falta é o silêncio? Falta. Porque a hora que elas silenciarem mais, elas vão saber autoconhecer-se. Enquanto elas estiverem falando, elas não estão voltadas para si. Que show. Menina, ficava Muito aqui mais bom. umas 2 horas te ouvindo. Muito Sônia, bom. nossa, que aula, que aprendizado, que noite. Que inédito Muito isso, bom, né? viu? Sônia, para quem bom. queira acompanhar você nas redes sociais, né? Queira conhecer um pouco mais dos projetos que você desenvolve, qual que é a sua rede social? Sônia Mazeto no Instagram, né? Sônia Mazeto com 2 T's. Z-E-T-T-O. Muito bom receber você aqui no Curadas. Que As privilégio. portas estão sempre abertas para você vir, né? E compartilhar um pouco conosco da sua unção e da sua sabedoria, né? Sabedoria advinda de muito estudo e também de muita vivência. Eu vejo que você é uma mulher muito experiente e utiliza toda a sua experiência de vida para aplicar hoje dentro das atividades que você desenvolve. Parabéns, viu? Muito obrigada, é uma alegria. É sempre tão bom falar sobre coisas que nós acreditamos e vivemos. Com certeza. Né? Compartilhar isso. Então, obrigada por esse privilégio. Agradeço. E nós ficamos por aqui com mais esse episódio que com certeza vai trazer cura, transformação e salvação na sua casa. Até mais. Até a próxima sexta. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho, esperança que vem.